Ô, Felipe, você que é um cara, tipo, pô, você tá agora pilotando estoque, né? Você tá lá, tal, não sei o quê. Você já pilotou vários carros diferentes. Te bate uma parada do tipo, saudade de dirigir uma Ferrari quando você tá andando no dia a dia? Tem uma diferença muito grande do que era a tua vida dirigindo um carro, pilotando mais fácil, né? Porque dirigir é o que eu faço. Pilotando um carro de uma Ferrari ou pilotar um estoque, ou é a emoção que faz o negócio acontecer? Primeiro é um grande prazer estar aqui com você, né? Certeza que a gente vai dar risada aí, Vamos. tem muita história para contar. E acho que sim, não tem como, né? Não dá saudade do carro da Fórmula 1, porque o carro de Fórmula 1 é diferente de qualquer coisa, né? É aquele sonho, é aquela adrenalina, é tudo ao mesmo tempo, né? A parte física que é muito mais difícil de qualquer outro carro, o mental, o psicológico, a competição. Você está guiando, pô, o carro mais incrível do planeta, né? Potência, o freio, o pneu, é tudo do melhor, né? Então a saudade de guiar um carro de Fórmula 1, sim, eu tenho, né? Mas, cara, eu sou um cara que tem muita gente que não consegue, talvez, encerrar o momento. Eu acho que isso é o mais difícil na vida de um esportista, porque se você encerrar sua carreira no esporte, você ainda é muito jovem, né? Tá É com muito 40, difícil, né? Pô, eu parei, eu tinha 37. Sim. Então é muito difícil você encerrar sua carreira. Não é, na verdade não é encerrar, eu continuo correndo, continuo Sim, sim. fazendo aquilo que eu amo, mas Outras você, coisas. tipo assim, sair daquilo que você fazia há muito tempo, né? Que era 100% da tua vida e vou fazer o que agora? Isso pro esportista é muito difícil. E, cara, eu sempre fui muito decidido, né? Tipo, essa é a hora, cara, tem muita coisa para fazer na vida, vou continuar fazendo aquilo que eu amo, que é correndo, continuo correndo de Stock Car, tenho uma emoção e um amor ainda muito grande pela Pela competição. velocidade. Eu acho que a competição é o que mais me dá a vontade de continuar correndo, porque a competição é o que me falta, né? Eu tenho E o quanto você é saudade. insuportável com o seu irmão, com a sua família na coisa da competição. Tem coisa do tipo que você fala, lá veio o Felipe, puto, o Felipe, caraca, velho. Lá veio o Felipe. Tava todo mundo jogando truco aqui, Banco Imobiliário, chegou o Felipe. Tem isso assim? Você faz assim? Como é que é? Não, eu sempre fui competitivo, né? Em qualquer coisa que você faz, né? Isso é a vida do piloto, né? Desde quando eu era moleque, a andar tem que andar mais rápido que o outro, a correr tem que correr mais rápido que o outro, a andar de skate tem que... bicicleta... Não, isso aí eu sempre foi. Mas você faz competição, por exemplo, tá, em velocidade eu entendi, você quer ser o primeiro. Mas você tem uma competição do tipo, eu quero ser o melhor aluno na escola? Não. Até porque eu não ia conseguir. Não é do futebol, que você joga bola, tal, Jogo tipo, bola. eu quero ser o melhor, chutar bola. No futebol faz parte, né? Tipo, de você tentar fazer o seu melhor pra ser bom, Sim. né? Não, tipo, não vou ser profissional, mas não vou mostrar que o meu negócio não é corrida, não. É futebol ou bicicleta ou na escola, não. Mas, tipo, é aquela cobrança que você tem dentro de você. Você tentar fazer o melhor possível, entendeu? Mas isso vinha de moleque, assim, do tipo assim, mas, por exemplo, com esse teu irmão. Teu irmão, ele não é tão competitivo quanto você. Teve alguma coisa que te gatilhou início? Você falou, cara, sei lá, eu quero ser o melhor porque, não sei, quero mostrar algo pra alguém. O que tinha nisso? Cara, Pra você ir atrás disso. O Dudu, me seguiu na minha carreira inteira, tem uma experiência até de automobilismo muito grande, porque tá sempre comigo. Mas ele é bem mais novo que eu, né? No sentido, ele é 4 anos e meio mais novo do que eu. Então, tipo assim, quando a gente nunca cresceu brincando as mesmas coisas, porque tinha uma diferença muito grande de idade, entendeu? Mas com todos os amigos e eu comecei a correr muito cedo, então a minha vida voltou para aquilo desde quando eu tinha 8 anos de idade. Entendi. O kart, entendeu? Entendi. Então a minha vida sempre, tipo, depois que eu andei de kart a primeira vez, eu tinha certeza que era aquilo que eu queria fazer. Entendi. O E o resto da minha kart vida. você tem que ser o primeiro, não adianta, você não vai ter o quarto lugar, vai ser o cara que vai se dar muito bem. Tá, aí eu preciso entender assim, porque você falou que você é muito objetivado. Então assim, da mesma forma que você botou na tua cabeça, eu vou parar, que deve ser uma decisão muito foda, muito difícil. Você também botou na tua cabeça em algum momento assim, cara, eu vou chegar na Fórmula 1. E aí, cara, eu quero ir num lugar que assim, como é que é a tua cabeça? Porque se tu é um cara, tem uma porra de gente que deve estar assistindo isso daqui e falar, é o Felipe Massa, mas assim, tu não era o Felipe Massa, tu era o Felipe.
Morava Massinha. ali. É, uma massinha. Me chamavam de massinha no kart. Então, você era um cara ali, de boa, aí começou a andar de kart, você olhava pro Senna, falava, mano, não tem nada a ver. Tá, um dia eu vou... Só que você tem uma parada que você objetivou e falou, mano, eu vou fazer isso. Eu vou ser um dos melhores pilotos do mundo e vou pro ali. O que tu acha que é? O que é teu segredo mental pra tu fazer essa parada? Assim? Nessa época do kart eu não tinha a menor... Era tipo... Fórmula 1 era muito longe. Não é tipo, eu quero ser piloto de Fórmula 1, eu vou ser piloto de Fórmula 1. Era tipo, cara, eu quero ser piloto profissional. Se for de Fórmula 1, se for de Fórmula Indy, exatamente era a mesma coisa pra mim. Não tinha esse negócio... A Fórmula 1 era muito longe, era algo tipo quase impossível, né? E eu tive um problema muito sério na minha carreira, que tipo a segunda parte da minha carreira no kart foi quando meu pai começou a ter um problema financeiro. Então eu comecei a tipo brigar ano a ano, vou conseguir correr ou não vou conseguir correr? Porque é muito caro fazer o kart. É muito caro. O kart é um esporte caro, né? Sim. Ou você tem um pai que tem a condição de te pagar, ou você tem que arrumar patrocinador. E é caro por quê? Por causa do carro, da manutenção. Motor, pneu, mecânico, equipe, gasolina, tudo. É você né? que banca tudo. É você que banca tudo, ou alguém tem que bancar pra você, né? Vai atrás do patrocinador. Patrocinador, como tipo o Schumacher, o pai dele tomava conta de um kartódromo. Então ele tinha lá, estava dentro do kartódromo, mas não tinha condição. Então, mas foi procurando gente para ajudar. O Hamilton conheceu o Ron Dennis, ele tinha 13, 14 anos de idade, antes ainda, acho que uns 9, 10 anos de idade, e o cara acreditou nele e bancou a carreira dele inteira. Então, tipo assim, também não tinha dinheiro, né? Começou, o pai conseguiu um kartinho lá, começou. E no meu caso era tipo, chegou numa situação onde tipo assim, ou arruma patrocínio ou não vou correr. E isso foi desde a segunda parte da minha carreira no kart até chegar na Fórmula 1. Foi assim a minha carreira, né? Tipo assim, eu lembro que era uma situação onde cada dia que eu acordava tinha um pensamento. Será que a empresa tal vai querer me patrocinar? Meu pai foi conversar com tal... Quer dizer, nem só a pressão de ganhar, então, tipo assim, é a pressão de ser aceito no rolê. É a pressão de você conseguir a chance de continuar correndo, que aquilo é o seu sonho. Mas não dependia só de você, dependia de conseguir o dinheiro, o patrocínio. E, cara, tem muita história onde eu passei por um problema, né, que era a cada dia aquele mesmo pensamento. Você passava, tipo, sei lá... 15 horas por dia pensando nesse negócio, entendeu? Então, você está me falando que é uma coisa baseada em uma crença de que vai dar certo, meio que isso. E teu pai foi um cara que te ajudou muito nisso, muito, seu pai nunca desistiu. Meu pai, eu comecei a correr, muita gente fala, pô, você começou a correr por causa do Senna? Porque você... Não, comecei a correr por causa do meu pai, cara. Meu pai, ele corria, lógico, não como profissional, mas por diversão. Né? E quando eu comecei a chegar e ver ele correndo e tal, eu quero correr. E aí comecei a ele comprou uma motinho pra mim, eu tinha uns 5 anos, eu comecei a andar de moto, aí comecei a pular, comecei a cair, comecei a passar do limite e tal. Meu pai falou assim, acho que é melhor 4 rodas. Aí quando ele me levou pra andar no kart, a primeira vez que eu andei num kart, impressionante, tipo assim, eu tinha certeza, isso é o que mudou eu quero. tua vida, aí você foi campeão do kart, aí você foi fazendo várias fórmulas. Sim. Antes de chegar na Fórmula 1, tu chegou a encontrar pilotos da Fórmula 1 nesse... Porque a gente vê lá no Drive to Survive, né, que os caras... Aliás, a gente estava até falando antes de começar aqui, o quanto isso... De novo voltou pra você, né? Tipo, a galera agora tá te seguindo, molecada do mundo inteiro, você virou... Muito fã novo, né? Muito fã novo, jovem, né? Antigamente, tipo, o automobilismo sempre foi muito, masculino, né? Tipo, o menino, o cara que gosta. Mas hoje em dia é impressionante como tem muita menina, né? E mulher gostando e acompanhando. Por causa do lado mental e psicológico. Por causa do Drive to Survive. Por causa do lado humano. Que é uma novela. Não deixa de ser. E aí, tipo assim, pra quem, né, tem a experiência da Fórmula 1, tá acostumado com muita coisa lá. A pressão, o trabalho, briga política, muita coisa ligada ao dinheiro. Agora, pra quem não tem muita noção. E isso... né, acaba trazendo para a pessoa um pouco de realmente como que é o mundo da Fórmula 1. Né? Eu tendo a não trazer pessoas famosas aqui, eu sempre trago feirante, trago policial, trago para tentar entender.
eu trouxe você aqui porque eu sabia que a gente poderia explorar um lado humano que, tipo, cara, que é o que eu mais, que é o que o Drive to Survive faz. E aí você, tipo, bombou nas fórmulas e tal, e eu queria saber agora esse lado antes, assim, tipo, quando tu entra na Fórmula 1, tem uma ligação, como é que é? Tipo, você já tava meio, as pessoas estavam, pô, gostando desse menino, e você tava, pô, será que eu vou pra Fórmula 1? Cara, ano que vem, como é que é isso? Como é que é esse sonho? E antes eu te fazer a pergunta que eu tava falando, que eu até mudei aqui a pergunta, que é, você tava vendo no kart e tal, tinha os caras que a gente vê no Drive to Survive, um era amigo do outro no kart, um na Fórmula tal, você tinha, tipo, você conheceu o Schumacher antes dele ser o Schumacher, você conheceu, sei lá, o Mika Hakkinen antes dele ser o Mika Hakkinen, vocês chegaram a se encontrar antes da Fórmula 1? Não. Não. Não, nem o Schumacher, nem o Mika Hakkinen. Cheguei a ter a chance de encontrar o Senna. Sim. Né, como fã? Como fã, eu tinha, Sim. sei lá, 9 anos de idade. Pedindo autógrafo. Pedi um autógrafo e ele não me deu. Essa história é maravilhosa, velho. Essa história é famosa. Eu já contei, né? Já contei algumas vezes. Você chegou no Senna, falou, Seninha. Tava no Yacht Clube de Ilhabela, né? E a gente tava jantando com os meus pais e um outro casal e mais outras duas crianças, que eram filhos desse casal. E aí, de repente, chega o garçom e fala assim, o Senna tá chegando ali com um barco. O Senna? Não pode ser. O Senna tá chegando ali. Aí encostou um barco lá, fui eu e essas duas crianças, com um papelzinho, uma caneta lá, e esperar ele descer do barco, né? Aí ele desceu do barco com uma mulher. Talvez eu não tive sorte naquele dia, não sei. Ele desceu com uma mulher do barco. Ele falou, vamos lá que ninguém vai me reconhecer. E, cara, não deu autógrafo nem pra mim, nem pra nenhuma criança, né? Você tava muito próximo, você do tipo... Cara, não tinha ninguém, tava vazio. Não é que tipo assim, eu tava cheio de gente. Pô, acontece, a gente tem que entender. Foi simplesmente, eu não vou te dar Não deu autógrafo, cara. E aquilo foi... Xuxa, rainha dos baixinhos. Essas crianças do caralho. Ninguém aguenta. Não, mas é muito boa essa cena, cara, porque ele... Não, tipo, aconteceu comigo isso. E, cara, eu vou te falar, continuei, pô, lembro até hoje, quando ele morreu, pô, eu chorava, passei domingo inteiro chorando, torcia, mas sempre ficou aquele negócio de tipo, cara, por que ele não me deu aquele autógrafo? Por quê, né? E eu nunca imaginei que eu ia chegar na Fórmula 1 também, né? Sim. E aí, é impressionante, eu cheguei na Fórmula 1, fui correr na Ferrari também, nunca tinha imaginado, passei 8 anos correndo na Ferrari. Nunca teve uma situação onde uma criança, independente de onde era, veio me pedir autógrafo e eu não lembrava da cena, tipo assim, nunca, tipo, passei reto numa criança, Claro, sabe? pelo contrário, você falou... Porque, cara, aquilo foi muito forte pra mim, entendeu? Sim. O Senna te ajudou a dar autógrafo pra criança. Não, Essa é o final. Não, talvez eu não iria dar. Você vai ser mó cuzão, Felipe. Não, talvez Felipe eu não vai ser mó iria dar, cuzão né? com criança. E aí, toda vez que eu vejo a criança, eu passo. Exatamente. Como eu gosto muito do Senna, eu sigo o meu ídolo, não dou autógrafo. Foi isso que fez ele chegar onde ele chegou. Não, maravilhoso. Então, tá, você não conviveu com essa galera, mas te chamaram pra Fórmula 1. Como é que foi esse convite, assim? Tipo, caramba, e... trote? Como é que é? Tipo, já tava rolando papos que você iria entrar na Fórmula 1. Quando caiu a ficha, assim? Quando me chamaram, assim, pra Fórmula 1, Quando caiu a ficha, que você falou, mano, eu vou dirigir pilotar um carro da Fórmula 1, que Cara, seja testes, que seja, mas... eu tava correndo na Fórmula 3000 e eu já era piloto Ferrari. Eu já tinha um contrato com a Ferrari, tipo, eu fui o primeiro, a Ferrari nunca fazia isso, né? Eu fui o primeiro piloto jovem que a Ferrari pegou, fez um contrato, eu lembro que era um contrato de 8 anos com a Ferrari. No contrato não estava escrito, você vai correr de Fórmula 1, mas era um contrato tipo assim, a Ferrari vai te ajudar, você é um piloto da Ferrari. Da né? geração Da aí. geração nova da Ferrari. E eu fui o primeiro, né? Hoje em dia a Ferrari tem uma academia de pilotos jovens, tal, que eles investem, que eles ajudam. Então eu fui o primeiro. E era sigilo. Então, tipo, é até bom voltar um pouquinho para trás, porque em 2000 eu corri na Fórmula Renault. Aí eu cheguei na Itália com dinheiro para fazer 6 corridas do campeonato italiano e eram 10. Né? E dessas 6 tinha 2 do europeu, que era no mesmo final de semana, no mesmo lugar do italiano e dava essas 2. Então eu precisava arrumar patrocínio. Se eu não arrumasse patrocínio, a minha carreira iria acabar ali. E cara, eu cheguei na Europa vencendo. Né? Cheguei ganhando a primeira corrida e tal. Aí a segunda corrida era já a segunda do europeu, que era no mesmo fim de semana que eu ia fazer as 2. Eu fiz as 2 e ganhei as 2, do italiano e do europeu. Falei, agora eu preciso do patrocínio. Não, aí começou a equipe, Aí aí já começou a ajuda daqui, patrocínio chegando, tinha dinheiro de prêmio e tal. No final eu fiz os 2 campeonatos e fui campeão, italiano e europeu.
Isso foi o ano mais importante, né, da minha carreira, porque aí acendeu uma luz nas equipes de Fórmula 1 me olhando, né? Sim. E já bateu aquela coisa, cara, isso é possível. É possível? Aí foi o momento onde eu comecei a achar que era possível mesmo. Que tipo assim, eu acho que agora eu comecei a entender que é possível, né? Porque... Sim. E você se lembra quando você entrou assim, agora que eu entendi, que é ali que foi o momento, aí você entrou e foi correr, no caso você é piloto de teste. Como é que foi a sua primeira vez dirigindo um carro de Fórmula 1 e olhando e falando, mano, não é possível, cara, tô do lado do... Foi em Mugello em final de 2001, onde eu estava correndo de Fórmula 3000, já tinha sido campeão europeu da Fórmula 3000, que era no ano seguinte, já era piloto da Ferrari, sigiloso. Sim. Então, tipo, é até foda, né? Porque se é piloto da Ferrari não pode contar pra ninguém, Puta, cara. que bosta, cara. É tipo pegar uma puta gata e não poder falar pra ninguém. Exatamente o que eu ia falar. Caralho, que merda, cara. É E você falando mal, meu, e a Ferrari é meio ruim. Não compraria, não. Paulo Oliveira. Não pode. E aí, foi naquele momento onde era no final do ano, eu já era campeão europeu de Fórmula 3000 e o Kimi Raikkonen tinha feito seu primeiro ano na Sauber e aí no final do ano ele foi muito bem e a McLaren comprou ele. Então ficou um lugar sobrando e a Sauber se interessou em ter um piloto novo, como eu era piloto da Ferrari, a Sauber usava motor Ferrari, aí foi quando eu fui fazer o primeiro teste, que era no final, outubro de 2001. E aí você... Foi tipo realização de um sonho, né, cara? E outra, fui na pista mais difícil fisicamente, cara. No primeiro dia eu dei 50 voltas, cara, meu pescoço, eu não conseguia nem, tipo, eu olhava só com o olho, assim, não conseguia nem virar o pescoço, tanta dor, cara. É isso que eu queria saber, é por isso que não existe piloto, por exemplo, você fala assim, cara, você é o cara que tá com 41 anos. Aí você fala, pô, mas carro, por mais que você tenha um preparo físico, achismos burros, tá? Essa é a minha função aqui. O cara dirige um carro aqui, por que ele não tem 70 anos de idade dirigindo esse carro? Me explica por quê. Porque o lado físico, muita gente, o cara corre, Exatamente. né, domingo, né? Piloto Uma só cerveja. trabalha sábado e domingo. Vida tranquila, né? Cara, mas a Fórmula 1, cara, fisicamente é muito difícil, né? E aí você tem que estar super preparado fisicamente. E aí você começa a entrar no lado, por que o jogador de futebol para com também 40 anos? Sim. Alguns não chegam nem a 40 anos. Tem jogador, o Ronaldo parou o quê? Com 35, sei lá, 34. Parou menos de 40. Entendeu? Mas é uma coisa de correr, né? O cara, mas lá também parece que não é, mas então, o lado entendi. físico é muito forte. Se você não treinar todos os dias fisicamente, se você não ter um treino físico para aquilo, você não aguenta entrar numa corrida. Não, você aguenta, mas você não aguenta chegar nem no meio, entendeu? Qual que é a dor da corrida? O que é a corrida? O lado aeróbio, né? Tipo, se você não tiver bem coração lá da aeróbio, você não consegue respirar, porque é muita força G em cima do piloto. Tipo assim, a força G hoje em dia numa curva você tem 6 Gs. 6 Gs é tipo 6 vezes o peso do corpo em cima de você, entendeu? Uau. Então se você não tiver força muscular, tua cabeça não para, 6 vezes pra cá. 6 vezes pra lá, entendeu? Entendi. Toda freada é tipo 3 Gs e meio. 3 vezes a força na freada. Então se você não tiver um trabalho aqui toda a parte cervical das costas, do pescoço muscular, você não consegue segurar. Então, tipo assim, esse é o trabalho físico muito forte. Braço, antigamente era muito mais do que é hoje, porque hoje em dia o carro tem direção hidráulica. Sim. Só que o lado do corpo é muito mais difícil hoje do que naquela época. Antigamente era mais difícil câmbio na mão, então o cara tinha muito mais bolha, né? Porque ele estava toda hora, né, mudando de marcha, o volante pesado. Então o lado tipo de braço, motor, né? era mais difícil. Agora, o lado da força e do coração e de toda a parte do corpo, hoje em dia, é muito mais difícil do que naquela época. Que coisa, velho, que bizarro. Tá, então você, teoricamente, você precisa fazer um treinamento pesado. Então a gente tá falando de um lado que ninguém conhece muito. Quem vê o Drive to Survive entende, mas acho que quem não vê, eu queria saber isso. Porque todo mundo fala, correr só sábado e domingo. As pessoas não sabem que é um circo. Então fala que é o circo da Fórmula 1. Você fica, às vezes, 10 dias numa cidade. Como é que era essa rotina? Não, hoje em dia tem 23 corridas, né? Então você sabe que um fim de semana você está correndo aqui, na semana seguinte talvez você tenha um intervalo de uma semana. Nesse intervalo de uma semana, pelo menos um
1 ou 2 dias, você vai estar lá na fábrica fazendo simulador, reunião. Então, tipo assim, é um trabalho intenso, corrida de Fórmula 1, muito intenso. É um trabalho, tipo assim, além De dedicação total. dedicação total, você vive naquele negócio, tipo, muita viagem. E não é só muita viagem para correr, é muita viagem para trabalhar com a equipe, patrocinadores, todo lado né, da mídia e quem põe dinheiro na equipe, né? Que Você são precisa fazer uma moral, ir lá. que no final quem faz os eventos são os pilotos, Sim. né? Então você tem todo um trabalho em volta que é muito difícil, né? Então, Sim. tipo, a sua vida é aquilo e você vive, meu... Então eu preciso perguntar, qual que é a parte chatíssima disso daí? Porque parece que é um mundo do sonho, a viagem, porra, dinheiro, glamour, porra, legal. A gente vê no Drive to Survive que, sei lá, tem um problema na coisa do tipo, caramba, você precisa sempre ficar em primeiro lugar, porque, cara, o patrocinador vai embora. Mas como é que é o tédio? Tem um tédio? Tem uma coisa muitos meio... tédio, muito. O que é chato? O que é ruim? É chato, cara, que no final a tua maior alegria é estar na pista, correndo, treinando. Isso é o teu maior amor, né? A competição, né? Ali é legal pra caramba. Que é 1h30, sei lá. Uma corrida, um fim de semana de corrida é legal porque você tá fazendo aquilo que você... Logicamente é legal, a hora que você tá na pista e tal, só que é chato. Cara, um piloto num fim de semana de corrida ou tanto num dia de trabalho, ele tem, sei lá, 10 reuniões. Isso é chato. Porque 10 reuniões baseado em quê? tem a reunião para preparar o treino. Aí depois, no meio do treino, você ainda senta lá e conversa como é que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, vai mudar o motor, o chassi, o pneu. Tem uma equipe para cada coisa, né? Então você tem uma reunião para preparar o treino, outra reunião depois do treino, aí outra reunião para estratégia para corrida. Então você tem, sei lá, umas 10 reuniões por dia, cara. Você acaba o dia que você tá meio morto, cara. Mais do que dirigindo. Então, né? esse lado é um lado chato, Sim. né? Porque você tá lá, só que é super importante, porque, você tá lá, você sai do carro, você tem que passar tudo. Mas você tem autonomia do tipo assim, galera, eu Tem. queria botar um pneu menos... Sim, lógico. Você é o cara que... Tem, mas é um trabalho em conjunto, né? Então, tipo assim, você falar algo onde, tipo, Não dá. eles vão tentar, né? Sim, te falar... Dialogar para Sim, falar sim. assim, não, o que você tá falando, a gente acha que não, por causa disso, Tem todo um estudo em cima de tudo, praticamente, entendeu? Claro, claro. Como você, tipo, a estratégia de corrida, tem um estudo que eles fazem um final de semana inteiro, em treino, simulação, todas as voltas que o cara deu com aquele pneu, todas as voltas que todas as equipes deram com aquele pneu, tudo. Chato pra Pra cacete. É a parte Entendeu? do videogame que eu mais odeio, velho. É uma preleção. Entendeu? Puta coisa chata. Então isso é chato, cara, mas faz parte do trabalho. Sim, Mas tipo chato. assim, você tá em Dubai e você não tá podendo sair em Dubai. Não, você tá tem que ir lá lá conversando com um trabalhando, cara, fazendo e o tal. Adrian quer falar, você fala, puta Aí coisa você correu, sei lá, em Dubai ou qualquer corrida lá, e aí na semana seguinte, você tem a semana livre, você fala assim, puta, eu quero, descansar, pensar em outra coisa, né, cara? Sim. Não, aí você tem que ir lá 2 dias pra fábrica e reunião, simulador. E o simulador não é tipo assim, vamos jogar simulador, eu aqui, ele, todo mundo, e se divertir, né, dar risada, não. O simulador, assim, você é fechado numa sala preta, né, tudo escuro, e você fica lá guiando o dia inteiro, como se fosse um dia de treino. Só que o dia inteiro, porque Só você que é não o tá dia gastando inteiro. pneu e tal. Então você não fica lá se divertindo, você fica lá trabalhando, cara. Então, tipo assim, isso também é chato, entendeu? Sim, cara. Que é legal, né? Vou dar umas voltas no simulador, vou me divertir. Não, Então, vou fazer você uma tá lá pergunta que assim, trabalhando, meu. Tem uma coisa que a pessoa fala assim, trabalhe com aquilo que você gosta, que não parece trabalho. Mas na verdade não é. Tem uma frase que um amigo meu falou, que trabalha com aquilo que você gosta, que você não vai gostar de mais nada, assim, também. Porque, tipo, você chegou a algum momento e fala, mano, eu não aguento mais pilotar carro. Não. Não, isso não. Não, nunca. Isso Nunca você sempre aconteceu amou. isso. Sim. O problema era... Você já pensou em sair da Fórmula 1 antes... Tipo assim, eu encerrar minha carreira de Fórmula 1, a única coisa positiva de encerrar a carreira de Fórmula 1 não era tipo assim, puta, não vou mais correr, não vou mais viajar, até porque isso daí, cara, faz parte e é legal também. Sim. É cansativo, mas é legal, né? Sim. É exatamente isso, é tipo, puta, nossa, não tenho mais aquele monte de reunião pra fazer, nossa, não tenho mais aquele É o entorno. Nossa, não tenho mais aquele... você começa a pôr as partes chatas no meio e fala assim, até que não Não é tão ruim, vai ser tão ruim. Entendi que